aqui no retorno do Metrópole em Foco, hoje estamos recebendo aqui a doutora Luciana Linares, a nossa colunista de todas as segundas-feiras aqui, trazendo matérias que vêm aí na defesa do consumidor. Ela é especialista nessa área de defesa do consumidor e hoje recebendo aqui ao vivo e em cores a doutora Luciana Linares. Bom dia, doutora Bom Luciana. dia, muito bom dia, Pedro Nastre. Bom dia, caros amigos, queridos ouvintes da Rádio Trianon. É uma imensa honra, uma grande satisfação estar aqui hoje ao vivo, nesse programa que eu tanto gosto. Muito obrigada pelo convite, Pedro, e vamos hoje falar sobre o direito do consumidor. Exato, e para isso aí nós estamos recebendo também aqui a dona Josi. Dona Josi, só para dar uma explicação, ela usou aí uma tintura para cabelo, aí teve reações alérgicas severíssimas, né? E que Sim. quase levou Dona Josi a óbito, hein? Olha só, ficou calva, feridas pelo corpo todo. E aí ela vai falar sobre isso daqui, mas eu vou deixar aqui a abertura com a doutora Luciana Linares. Ela que está aí à frente desse caso aí. E olha, é preocupante, né, doutor? Preocupante, é um assunto de alto interesse público, porque nós vivemos o Brasil é o país onde se consome muito cosmético. Uhum. A brasileira, ela tem em sua essência a vaidade muito aflorada, e nós como mulheres, nós buscamos normalmente no mercado de consumo produtos que não raras vezes nos expõem a algum tipo de reação alérgica. E no caso da dona Josi, ela se utilizou, né, ela buscou nesse mercado de consumo um produto que a expôs seriamente, inclusive a risco de morte. Então, o nosso objetivo, quando nós trazemos ao debate um caso, e na realidade eu observo esse movimento da Rádio Trianon, agradeço a Rádio Trianon, parabenizo toda a equipe da Rádio Trianon por abrir o debate, especialmente com quem sentiu na pele, né, o medo, a dor, a falta do olhar sensível de quem causou o dano. Então, o caso da dona Josi, ele vem para ser relatado e servir como um exemplo de quem buscou o que é o justo e obteve, nos termos da lei, aquilo que o judiciário compreendeu como adequado. A dona Josi já ingressou na justiça procurando um reparo, né? Aí é Exato. lógico, o tratamento, né? Porque tudo isso aqui tem um custo, o Exato. tratamento, e não é um custo barato, e não é Não, também um custo, não é um tratamento rápido. Isso aí é uma coisa que claro. leva-se tempo, né? Sim, e E a produz preocupação. sequelas. Exatamente, além das sequelas, a própria preocupação, porque não sabe até onde se estende esse dano, né? Exatamente, É exatamente. isso mesmo, É uma doutora? situação que ela vivenciou já há aproximadamente 5 anos. 5 anos. 5 anos, e na ocasião ela teve um problema severo, inclusive de calvície. Ela passou pela calvície, ela teve. E aí os cabelos foram crescendo muito vagarosamente, com uma textura absolutamente diferente da que ela tinha. Então, são situações que provocam também o dano estético. Então, ela sofreu inicialmente o dano moral e dano material também, porque obviamente gastou com todo o tratamento que precisou fazer. Mas a mulher, exatamente nos moldes que nós estávamos falando no início, a mulher ela tem em si a questão da vaidade. Então, uma mulher que passa por esse tipo de situação e fica calva, claro que isso traz uma dor, um prejuízo sob o aspecto estético da mulher e do homem também, claro. Sim, Ninguém espera que ao utilizar um tonalizante em cuja embalagem consta a informação de que não consta que não tem amônia. Então, o consumidor de boa fé e normalmente leigo, quando ele entra num estabelecimento comercial e ele observa que na embalagem consta alguma informação que o induza a acreditar que ele não correria um perigo, exato, exato. então ele precisa ser respeitado em sua ingenuidade, em sua confiança nesse fornecedor que, ao colocar que não contém amônia, não necessariamente ele está excluindo esse consumidor de algum tipo de risco. Então,
o direito à informação é um direito básico do consumidor, perdão, está lá no Código do Consumidor, em seu artigo 6º, muito clara essa questão envolvendo a informação. Ou seja, colocar na caixinha do tonalizante ou da tintura que não tem determinado componente químico, não necessariamente vai afastar o consumidor de sofrer algum prejuízo à sua saúde. E é bom lembrar, a senhora falou aí, né? O Brasil é um país assim que se consome muito Se cosmético. consome muito. E os jovens agora parece que também acharam esse veio Sim, e com vão. Quer dizer, certeza. então é bom que preste atenção, porque o programa aqui serve tanto para as Claro, mulheres quanto para os homens, né? Porque os certamente, homens hoje certamente. começaram a se tratar um pouco mais, né? Exato, os homens, o que nós observamos na prática são homens que procuram procedimentos estéticos. Exato. Então, nós vemos aí um movimento muito grande, né, dos homens para buscar aplicação de botox, É, todos esses procedimentos eu vou, estéticos. eu vou puxar um pouco aqui, dar uma Exato, puxadinha. exato, não é? Isso é bom. São procedimentos que nós estamos observando muito nos dois, tanto no Exato. homem quanto na mulher. Bom, doutora, eu vou deixar a senhora também aí, Uhum. colocar a dona Josi para falar, porque é importante lembrar o seguinte: hoje, nas redes sociais, assim, você encontra uma variedade de produtos, né? Só que o Nossa. produto que ela comprou é um produto nacional, vendido aqui por Uhum. empresa que, é lógico, Uhum. a gente acredita naquela empresa, Exato. né? Uhum. É, e aí, e o produto, pode até falar o nome da empresa, porque Sim. está no processo, e o Sim. processo é Uhum. público, então Uhum. não temos problema nenhum, inclusive abrindo espaço. Se alguém da empresa estiver ouvindo, clipando o nosso programa, Uhum. que entre em contato, se Claro. for o caso, sem Uhum. problema nenhum, nós vamos dar aí Claro. o direito à resposta e à defesa, né? Uhum. Estou colocando certinho, né, doutora? Perfeito, tá Então, ótimo, é olha, excelente. eles entram em contato aqui, nós estamos aí. Então, dona Josi, a senhora comprou um produto num estabelecimento comercial, né? Numa loja de Sim, cosméticos. sim. Que produto foi esse, doutor? É Brilhoton, né? Hein? Era Brilhoton na época. Brilhoton. É, Da Daniele. Daniele. A Aniele Isso. agora foi. A Aniele é uma empresa que foi vendida, se eu não me engano, quem comprou foi a L'Oréal. Olha, eu não tenho essa informação, Ah, Eu acho que é, é, sim, é. Alguma mas coisa assim. é. o que nós temos conhecimento é que é um produto que trouxe a um número grande de pessoas o mesmo tipo de reação alérgica, uma reação alérgica severa, Ah, tá. Então uma o caso rea... da dona Josi não é um caso isolado. de forma alguma. Ah, De forma alguma. Nós tivemos várias, eu pesquisei, eu observei que, assim como a dona Josi, muitas outras vítimas passaram pelo mesmo tipo de problema, infelizmente. hum, Então, é claro que isso chama atenção, exato. isso e nos coloca até mesmo com o compromisso de alertar as pessoas. O nosso olhar é no sentido de alertar, de trazer ao ouvinte, ao consumidor, primeiro esclarecimento dos seus direitos, porque muitas vezes, e na realidade, a natureza da relação de consumo, como nós sempre estamos abordando aqui no programa, é uma relação jurídica que não parte de uma natural igualdade. Nas relações de consumo, o consumidor, de um lado, ele é muito mais sensível a situações da falta da informação, de abusos, de uma informação que vem confusa, talvez no sentido de induzir o consumidor a erro. Não é uma relação paritária, não é uma relação que permite ao consumidor, normalmente, contratar absolutamente consciente do que está contratando. Diferentemente, por exemplo, de uma relação de direito civil, em que, por exemplo, num contrato de locação, entre locador, que é o dono do imóvel, e o locatário, que é a pessoa que precisa fazer aquele contrato, pode haver ali um diálogo, uma tratativa, é uma negociação mais tranquila. Mas nas relações de consumo, o que se observa é uma absoluta desigualdade, em que o fornecedor, que tem um poderio informacional, um poderio técnico, financeiro muito grande, na maioria das vezes,
ele falha, e aqui, claro, nós não estamos generalizando, obviamente, mas ele falha na prestação de um serviço que leve ao consumidor toda a informação que ele precisa para exercer a sua autonomia da vontade, ou seja, para poder decidir se vai ou não comprar aquele produto, utilizar aquele produto sem que lhe cause algum prejuízo. Então, o Código do Consumidor, ele nasce no ano de 1990 com o intuito de proteger quem? O vulnerável, que todos nós somos, independentemente de profissão, de sexo, de classe social. A lei presume que todo consumidor é vulnerável justamente por conta dessa natural desigualdade que existe entre o consumidor e o fornecedor. Entendi. Bom, conta um pouco do seu caso, dona Josi, porque a doutora agora me passou aqui essa informação, quer dizer, não é um caso isolado, Uhum. Não. e acho que os órgãos pelo menos os órgãos de fiscalização deveriam estar em cima, não? Anvisa, Sim, né? Porque seria exatamente. obrigação, não é um Claro. caso isolado, opa, até que fosse, né, um caso isolado, é o momento do próprio esses órgãos fiscalizadores Claro, de entender, falar, peraí, o que está acontecendo, né? exatamente. Por que aconteceu? Mesmo um caso, para que não aconteça o segundo, o terceiro, o quarto, e aí, né? Exatamente. E já está, como já foi ajuizada uma ação, quer dizer, a É. situação, então torna-se um pouco mais crítica. Fica aí Claro. a cargo da Anvisa agora de Também estar mais atenta, fiscalização, né? claro, certamente, porque todos os produtos cosméticos, todos esses produtos que entram no mercado de consumo, produtos farmacêuticos, enfim, Sim. eles têm que ter uma aprovação da Anvisa. Da Anvisa. Mas não necessariamente o consumidor está absolutamente protegido, e o caso Sim, da dona Josi é lógico. muito claro nesse sentido, de que aquela aprovação da Anvisa significa a proteção do consumidor contra uma eventual reação alérgica, que no caso dela foi, e nesse sentido que o judiciário compreendeu, foi além do razoável. Porque uma coisa é você ter uma vermelhidão quando você utiliza um produto e aquele vermelhidão passa. Você enxágua, você Aquela passa alergia água. rapidinha. Uma alergia né, que rapidinha, acontece. aquilo que dá um vermelhinho na pele e logo passa. Mas, e aí, claro, nós temos que ter o bom senso. Claro que isso não implicaria uma situação de ajuizamento, de questionamento, mas em algumas situações, essa alergia, ela vai muito além do razoável. Ela pode colocar a pessoa numa situação de risco de óbito, né, de vir a óbito. Exato. Então, é claro que numa situação como essa, foge do padrão aí aceitável e compete a essa pessoa que sofreu esse prejuízo e está vivendo, né? Eu não sei se o senhor ou a senhora que nos escutam agora, nesse momento, já passou por uma situação como essa ou conhece alguém que passou por isso, mas o nosso objetivo é não somente alertar, mas trazer como exemplo de uma pessoa que sentiu na pele esse pavor e buscou o que é o justo, né? Buscou o questionamento. E eu digo mais, Pedro, eu entendo que a postura dos fornecedores, ela precisa mudar. O fornecedor precisa passar a enxergar o consumidor com um olhar de muito maior respeito. É necessário que haja uma mudança de comportamento para que o consumidor seja mais respeitado, seja mais informado, e isso só vai acontecer com o movimento da sociedade. O brasileiro ele precisa compreender que a mudança tem que partir da sua conduta também. E o fato de buscar, né, o questionamento, não necessariamente diretamente pelo judiciário. Existem órgãos administrativos, o próprio PROCON, a Secretaria Nacional do Consumidor, que disponibiliza uma plataforma para o consumidor online, que é o consumidor.gov.br. Ele pode formalizar suas reclamações, questionar um atendimento que não foi a contento, mas as mudanças que nós esperamos e merecemos enquanto consumidores passam sim pela conscientização do consumidor, da sociedade, um movimento que começa do lesado, do consumidor lesado, e termina, obviamente, em decisões judiciais que sejam justas. Esse é o olhar. Somente assim nós vamos conseguir ter um futuro mais tranquilo em relação a relações jurídicas de consumo mais justas, mais equilibradas. Dona Josi,
Como é que foi que tudo isso aconteceu? Comprou o produto, foi para casa, vou ficar bonitinha. Sim, Vou ficar foi isso. toda, né? E aí tomou um susto. É verdade. Como é que É foi muito isso? grave o que eu passei, né? Sim, a doutora que falou 5 anos. É, Isso foi há foi, 5 anos já. isso. A senhora Porque mora aqui chegou em São Paulo, perdão. moro em Ipiranga. No Eu sou do Ipiranga. Ipiranga, é. E aí, Só que acontece o seguinte, que um dia meu cabelo estava ficando branco, eu peguei, fico com medo, né? Não é assim, né, que a pessoa vai. Eu cheguei, posso falar o nome do ar? pode. Cheguei lá no Armarinho Fernandes, na 25 de março, tinha uma moça lá mexendo com a tinta, eu perguntei para ela, moça, eu não sabia, né? Aí eu perguntei para ela, essa tintura é boa para quem pode dar alergia? Ela não, porque está sem harmônio. Eu falei, então tudo bem, vou levar. Passei sem fazer o teste. E foi nisso que começou a minha história. Então, aí eu passei, depois de 3 dias começou a formigar tal. E eu sentindo que minha pele estava diferente, né? Eu estava me cortando toda, debaixo do meu seio, saía água cortando. E uma sensação de morte, né? E eu parecia que eu não tinha ninguém, só Deus e eu, né? Aí eu liguei para a firma e falei para a moça, né? Aí Para a Marinhos moça, Fernandes. não, para a moça da Miele, Daniele, da que é a tintura. fabricante. Sim. Certo. Aí ela pegou e perguntou para mim, você está querendo dinheiro? Ela falou Eu assim. falei, você está querendo dinheiro? Eu falei, não. Mas já que você falou de dinheiro, eu acho que eu vou entrar com processo contra essa tinta. Porque eu vim quase a óbito, né? E aí eu peguei e falei para ela mandar o médico para mim, que eu queria o médico, porque na lei de consumidor não é leis. É obrigação deles dar o médico e dar o remédio também. Então, aí foi seguindo, mandaram o médico. E nisso, foi no médico, o médico foi comprado pela firma, que eu acredito que sim, né? E ficou jogando que era água quente da Lorizete. Perguntou para mim se culpa era... do chuveiro. Qual é a marca do seu chuveiro? Pegou a culpa para o fabricante do chuveiro. Meu nome como que chama o nome do chuveiro que eu falei? Lorenzetti. Da Lorizete. Tadinha da Lorenzetti. Sobrou pra Lorenzetti. Chuveiro. Ai, meu Deus. Aí eu peguei e falei assim, como, doutor, então você não é médico? Eu fui logo em cima, eu falei, o senhor não é médico, porque o médico não vai perguntar de qual é o meu chuveiro, qual é a marca do meu chuveiro. A culpa não é deles, a culpa é do chuveiro. É do chuveiro, né? Porque eu joguei muita água quente na cabeça, tal, porque eu estava desesperada e só daquela forma que eu poderia matar essa coceira da minha cabeça, que está saindo muita água, e a água era tipo uma fossa, um cheiro de fossa, tudo. E eu estava me sentindo muito mal. Cheirava ruim a água. A água quando batia no seu corpo. Não, ela que já saía, produzia do meu organismo para fora. Ela já estava vivendo um processo infeccioso, provavelmente. Exato. Que absurdo. Então, já estava vivendo um problema de infecção. Essa tinta, ela já começou a... Tipo uma gilete que passava no meu corpo, debaixo do meu seio. Assim, no meu cofinho aqui, sabe? Em cima do... Certo. Então, começou a cortar e virar ferida meu corpo. Nossa. Entendeu? A reação era de ferida. A reação era de água podre. Isso aí já era quanto tempo depois que a senhora passou Mais de 15 dias. Muito mais de 15 então dias. já estava. Mas estava aumentando cada vez mais. Ela estava vivendo um processo infeccioso. Isso, Porque ela teve uma reação alérgica severa, o corpo dela começou a responder a essa reação Sim. muito negativamente, porque ela já começou a ter a infecção. Exato.
entendi. Foi muito severo, muito grave. E nisso, é, eu peguei e procurei dois especialistas, três médicos. Três, não. Procurei três advogadas e um advogado. E expliquei o caso, elas viram, falou que não ia brigar com essa firma, porque a firma era grande e ela ia perder. Aí eu falei, pronto, agora, né, vou fazer o quê, né? Mas mesmo assim, eu acho que quem tem um direito tem que procurar, porque no Exatamente. Brasil que nós estamos, gente, vocês têm que procurar o direito de vocês, porque a gente encontra o direito da gente, entendeu? Então, eu acho que a pessoa, ela não precisa ser um advogado médico e tal, para ir atrás de direito. Qualquer uma vai, Aí a entendeu? senhora, então, esses três advogados, a senhora já descartou e falou, vou ter que buscar outro. Sim, eu entrei em desespero porque eu falei assim, ué, então a firma São é é poderosos. mundialmente, né? Hum, A firma é mundialmente, ela é muito famosa no mundo. hum. Para esse quatro advogados não pegar a É, causa. Então, e aí agora? Eu só comigo, né? Quando ela ilustra essa situação, dona José, eu vou sim, pedir para a senhora, perdão pela interrupção Hum, da fala da tá. senhora, fica muito evidente a questão dessa diferença da vulnerabilidade do consumidor. fica, fica. Porque, na realidade, quando nós nos deparamos com situações como a da dona Josi, é, na realidade, a preocupação é, será que eu teria chance? O consumidor, ele já tem o temor. Será que eu Exato. teria chance de levar uma situação como essa, questionar uma empresa desse vulto? Será que eu conseguiria me colocar diante dessa empresa? Será que eu não sou muito pequenininho? Esse é o olhar do É, consumidor. é. Então, É porque tem aquela cultura do no Brasil, quem tem dinheiro, né? Então, exatamente, quer dizer, eu vou brigar com o exato. poderoso para perder, Isso, não vai dar em isso, nada. exato. Então, o que nós queremos é trazer aos ouvintes, ao público que nos ouve nessa manhã de quarta-feira, que a lei, ela existe e o Código do Consumidor, Pedro, ele veio no ano de 1990, seguindo um comando da Constituição Federal, que foi promulgada no ano de 1988, em cujo artigo 5º, inciso 32, eu prometo que eu não vou trazer aqui o juridiquês, mas nós precisamos dizer aos ouvintes que o consumidor tem uma proteção não só legal, não só do Código do Consumidor, mas, sobretudo, da Carta Magna da Constituição Federal. Entendi. A Constituição Federal, ela determina que o Estado, não só o Poder Judiciário, mas o Estado, em seus três poderes, seja o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, por meio da edição de leis, Sim. o Executivo criando órgãos, por exemplo, como criou o PROCON, ou seja, que o Estado, isso na Constituição, cuide do consumidor. É dever do Estado ter um olhar de proteção do consumidor. Então, isso está na Constituição, vem o Código do Consumidor, presume todos nós consumidores vulneráveis, de maneira que não há o porquê, e aí eu já fecho aqui esse raciocínio e volto a palavra para a dona Josi, pedindo novamente perdão para a senhora, mas aproveitando esse gancho para encorajar, no sentido de que, sim, existe uma diferença, isso é fato. Nós temos sim uma vulnerabilidade, não há como comparar a força de uma grande empresa com uma pessoa física consumidora, porém a lei vem com algumas normas muito protetivas, especialmente com a questão da inversão do ônus da prova, ou Exatamente. seja, Na hipossuficiência na do consumidor, hipossuficiência, ou né? seja, quando se entra com alguma ação que questiona, não necessariamente o caso da dona Josi, mas qualquer ação de consumo, não necessariamente o consumidor terá como fazer a prova daquilo que alega. Exato, exato. Então, a regra nas relações de consumo é, em havendo essa constatação da dificuldade do consumidor em efetuar a prova, a lei determina a inversão do ônus, ou seja, numa situação como a dela, por exemplo, caberia à fornecedora demonstrar que não causou o dano. Exatamente. Exato. Então, esse fato eu considero muito positivo e um elemento essencial para encorajar todos nós que sim, em algum momento vamos ter que nos colocar diante de um grande fornecedor, de uma empresa e questionar uma situação que nos lesou.
seja sob aspecto material, causou um prejuízo no nosso bolso, seja no aspecto à nossa honra, quando a funcionária, no seu serviço de atendimento ao consumidor, questiona se a consumidora que está relatando que teve uma severíssima alergia e essa funcionária, essa preposta, pergunta se o que ela quer é dinheiro, isso, claro, ofende a honra do consumidor. E abre-se, nesse sentido, aí uma expectativa e o direito dele pedir uma indenização por dano moral. Mas o fato é que tanto a Constituição quanto a lei dão ensejo e dão elementos e o encorajamento para o consumidor se colocar dignamente, dignamente sim, diante de quem quer que seja, para questionar essas condutas que violam os seus direitos. Então, doutora, a senhora falou aí que não é um caso isolado, também não vou dizer recorrente, tá? Mas claro. não é um caso isolado, mas outras pessoas passaram. E talvez outras pessoas não tiveram a coragem que a dona Josi A teve. dignidade. De falar, não, eu vou buscar na justiça, porque não é o dinheiro em si. Exato. Mas veja bem, é alguma coisa que colocou em risco a sua saúde e a sua vida. Também não se sabe, né? Desculpa, eu não sou médico, não sou sou da área de humanas, né? E assim, você não sabe ainda a extensão do dano. Quanto tempo mais, o que isso pode reagir ali no futuro, um pouco mais para frente, porque a senhora levou isso daqui uma coisa de 5 anos, que a senhora ainda tem marcas, tem sequela. Sim, tem. Né? E entrou na justiça, é bom que se diga, primeira instância ainda. Primeira instância. Mas ela ganhou. Ganhou e a decisão, ela não houve recurso da parte. Então, a parte, no caso, a fornecedora não recorreu, ela entendeu. Então morreu aí. Sim, ela teve já, não há recurso, ela venceu na primeira instância e a empresa não recorreu. Entendi. Aliás, era uma situação que nós até imaginávamos que ela poderia vir a passar por uma perícia. Exato. Mas o juiz, ele se convenceu de uma maneira tão contundente do dano e do prejuízo, porque realmente ela viveu um drama realmente muito sério. Foi sério e isso ficou demonstrado e ela não precisou nem passar em perícia. Eu imaginava que ela passaria, mas o juiz dispensou com a prova documental. E uma empresa do porte dessa daí, normalmente eles recorrem. Exatamente. Recorrem, isso, aquilo. Nem que for para diminuir, ganhar tempo e diminuir o valor, né? Claro. O valor fala, isso aqui é enriquecimento ilícito, né? Aquelas coisas todas. Né? Exato, doutora, eu posso fazer eu acho que eu vou começar a cursar um pouco de direito. Não, é assim, de conviver com a doutora Luciana, de conviver com outros advogados, você também vai aprendendo. São áreas de humano e a gente tem que entender um pouco disso. E o dia a dia nos faz entender um pouco dessa área do direito. Não sou expert no assunto, entendo alguma coisa, mas é bom a atitude da dona Josi, ela pode encorajar outras pessoas a tomar essa atitude. A doutora Luciana está falando aí dos órgãos aí que dão esse controle da defesa do consumidor. PROCON eu acho que é excelente. O Código de Defesa do Consumidor, ele é perfeito. Perfeito. Né? Como outros, outras leis, outros códigos aí, o Código de Direitos das Crianças e Adolescentes também. O problema é fazer o seguinte, é que as pessoas se conscientizem dos seus direitos. Esquecer um pouco esse negócio de que não posso brigar com o poderoso. Pode, deve, tá na lei. Vai buscar o seu direito, até porque senão você assume o risco depois Claro. E aí, como é que fica? Claro, a lei existe para ser aplicada e o Código do Consumidor, como o Pedro muito bem disse, é um modelo, o nosso Código do Consumidor é um modelo que é utilizado, inclusive como exemplos para diversos outros países. Exatamente. É um conjunto de normas e princípios, ele traz normas de direito penal, inclusive, existem crimes contra o consumo, não sei se nós já abordamos aqui, mas eu tenho conversado muito com uma querida amiga
que inclusive quero mandar um beijo para ela. Gisela, um beijo para você, minha amiga do Mackenzie, nos formamos juntas. Pedro, posso mandar um beijo para os meus alunos lá da Fadisa? Oh, Posso pedir, já que lógico. agora eu estou mandando beijo para a Gisela? Olha, Fadisa. eu quero mandar um beijo para os meus queridos alunos da Faculdade de Direito de Santo André, para os meus colegas professores, para a reitora doutora Arleide Braga. Muito obrigada por me acolherem. Eu estou fazendo um trabalho na Faculdade de Direito de Santo André e eu estou absolutamente encantada com o engajamento, com o comprometimento, tanto do corpo docente quanto da parte administrativa. Eles nos acolhem e os alunos são muito, muito comprometidos. Então, eu disse que eu vou mandaria mandar um um beijo beijo. para eles também, tá? Por favor. A dona Josi manda também, dona. É, Sabe para por quê? vocês. Beijo pros meus alunos queridos da Fadisa. Porque a senhora está falando, Fadisa é a Faculdade de Direito lá de Santo André, né? Exato, É lá no ABC. no ABC. E em 2014, eu fui convidado pela Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, que eu nem sim. sabia que São Bernardo do Campo tinha uma faculdade de Direito. Excelente também. E olha, excelente, na época era a quinta faculdade de Direito, assim, estava aí a nível mesmo de Mackenzie, de USP, né, Lago São Francisco, isso aquilo, e a Faculdade de Direito. E eu escrevi o livro de 50 anos da Faculdade de Direito. Na época, o reitor ali da faculdade, o diretor da faculdade, era o professor Mauad. E eu entrevistei, e assim, para escrever o livro, eu tive que bater em todo o ABC. E bacana, porque é o seguinte, todas as faculdades, OABs, as né, OABs. as OABs seccionais ali do ABC, São Bernardo, São Caetano, muito Diadema, unidas. Mauá, eles eram filhos da Faculdade de São Bernardo. E assim, me ajudaram demais. São. E outras faculdades dali, do ABC, que ajudaram com material para escrever o Sim. livro dos 50 Olha anos da só. Faculdade de Direito. Como isso é importante. A união faz a força. Exatamente. E o ABC tem essa característica. Tem. Na semana passada, nós tivemos lá na Fadisa um congresso, que inclusive quero aqui novamente parabenizar a doutora Arleide Braga, nossa reitora, e todo o corpo docente que se moveu para o sucesso de um congresso. Nós tivemos, na última sexta-feira, um congresso internacional de direito constitucional. Nós recebemos um professor da Universidade de Coimbra, o professor Gonçalo. Nós recebemos o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Luiz Roberto Barroso. Recebemos o ministro Ricardo Cuevas, do STJ, e recebemos o professor Ives Gandra. Então, foi realmente um momento muito especial da Fadis. Os alunos puderam interagir, conversar e tirar dúvidas, e nós, enquanto professores também. Então, realmente foi muito bom, foi especial. Legal. Um grande beijo a todos vocês, queridos alunos, corpo docente e todos que me acompanham nesse momento. E abrir espaço aqui, tá? Para receber aí o pessoal também da Fadis aí. Sim. Falar um pouco aqui da faculdade aqui na Rádio Trianon, até porque vocês estão em Santo André e a Rádio Trianon é filha de Santo André. É Rádio Clube de Santo André. Puxa. É filha de Santo André, quer dizer, nós estamos em família. Que coisa boa, Olha aí, Pedro. tá vendo? Estamos Puxa em família. vida, fico feliz. E o proprietário, né? Uhum. Também é da área da educação, o proprietário da Rádio Trianon, falecido, João Carlos de Gênio, é da área da educação, Olha só. Colégio Objetivo, Universidade Paulista. Olha só. Então, eu acho que nós estamos bem Nós interligados. estamos interligados. Deus escreve certo por linhas tortas. Com certeza. É verdade, é verdade. verdade. Então, voltando para a Dona Júlia, o caso, porque é interessante ouvir o relato da Dona Júlia. Você vê assim, que ela fala assim de uma forma tão verdadeira. Não tenho medo. Não tenho medo. Isso é importante. As pessoas que estão escutando, vocês não podem ter medo. Pode ser rico, pode ser pobre, vocês têm o direito. Vocês não podem se calar. Entendeu? Eu não me calei, porque... Mas a senhora hoje,
ainda tem esses sintomas? Quer dizer, melhorou Olha, bastante, não, melhorei, mas entrou num melhorei, tratamento, mas como é que ficou? eu fiquei com meu braço, vez em quando dá aquela coceira por dentro, um negócio Aí por dentro. diferente. Sai de dentro para fora, né? Os médicos não sabem o que é, né? Mas eu tenho que jogar água quente. Eu A joguei senhora água continua quente, jogando água quente sim, no pai? braço. Ah, Só no braço. Aí eu passo um Nivea, aí fica calminho, né? hum. Começa a acalmar. Ela teve danos estéticos É. severíssimos. Não, eu Ela teve imagino. uma E assim, calvície, ela chegou a ficar Uhum. calva. meio que irreversível, porque até hoje Sim, ela tem, claro. né? Ela carrega isso. Claro, o organismo humano, nós não Hum, conseguimos prever o que pode exato. acontecer, porque na É, verdade ela ingeriu algo, ela se utilizou de algum componente químico que pode trazer ao longo dos anos algum tipo de reação ou exato. torná-la ainda mais sensível a algum tipo de química. Meu, O que nós temos que chamar atenção quando nós trazemos ao debate esse tipo de situação é a questão do direito propriamente dito. Então, nós estamos aqui relatando um caso real, um caso concreto de uma consumidora. E aqui eu vou fazer um rápido relato, trazendo aqui um pouquinho a quem está entrando agora no nosso programa, de uma consumidora que viveu um drama severo, quase foi a óbito pela utilização, pasmem os senhores, de uma tintura para cabelo em cuja embalagem constava a informação de ser um produto que não continha amônia, colocando o consumidor com a falsa expectativa ou sensação de que não teria nenhum risco com a utilização. Percebam, senhores, que não só ela, mas quaisquer de nós podemos sofrer lesões à nossa saúde, à nossa vida, por falha de um fornecedor que, apesar de ter o dever previsto no Código do Consumidor de bem informar ou até de não comercializar, porque existe no Código do exato, eu ia Consumidor perguntar um isso. mandamento à ordem de não colocar no mercado de consumo produtos que coloquem o consumidor a riscos à sua vida. Então, produtos periculosos, produtos dessa natureza, talvez se fosse algo um pouco mais observado, até mesmo pela própria Anvisa, nem seria colocado no mercado de Exato. consumo. Então, eu chamo a atenção das agências, dos órgãos reguladores, porque entendo que é dever do Estado, obviamente, impedir a comercialização de produtos que, tendo certo grau de periculosidade, não ostentem em sua embalagem o alerta, a devida informação. O que mais nós vemos, infelizmente, na prática, são embalagens, especialmente de produtos químicos, com letras que é necessário utilizar uma Lupa. lupa. Uma lupa. Então, isso demonstra a falta do zelo, a falta do respeito, a falta do cuidado do fornecedor com o consumidor. E o nosso objetivo, quando nós trazemos a imprensa, a rádio, esse tipo de conduta, é justamente para encorajar, democratizar o direito do consumidor. O meu propósito, Pedro, de vida, enquanto uma operadora do direito, é trabalhar a lei e informar a lei de maneira que as pessoas não se sintam acovardadas, amedrontadas. Nós temos que conhecer os direitos e exercê-los dignamente. Ninguém pode se valer do judiciário ou mesmo dos órgãos administrativos para usar da má-fé, não é isso que nós preconizamos. Ninguém quer ganhar, ninguém quer ter uma vantagem ilícita, como essa funcionária da empresa sugeriu. O olhar não é esse. O olhar é do justo, o olhar é do respeito. Então, o que nós não podemos admitir nos dias de hoje e nunca mais é o desrespeito, é a falta da informação, é a adoção de métodos de marketing que coloquem o consumidor ainda numa condição de maior vulnerabilidade. O comércio eletrônico hoje é uma realidade. É uma realidade. Muitas pessoas hoje compram pela internet, muitas vezes sem a devida informação, às vezes numa situação de muita rapidez, já dão lá o cliquezinho para comprar o produto. Então, de que maneira que o fornecedor está olhando para nós consumidores? Será que nós estamos sendo devidamente respeitados? Esse é o objetivo, esse é o olhar. A dona Josi, muito dignamente,
questionou. Ela não quis obter nenhuma vantagem ilícita. Ela se valeu do direito que ela tinha para questionar uma conduta e hoje ela é um exemplo. Exato. Então, que o caso dela, que a situação que ela viveu, possa ser um exemplo para quem também estiver vivendo qualquer tipo de abuso. Não só numa situação envolvendo o uso de um cosmético, mas qualquer tipo de abuso. Então, dona Josi, as suas amigas falaram o seguinte: eu não entro nessa, eu não compro produto. Porque, veja bem, a senhora comprou lá, aí nós estamos falando do Armarinho Fernandes, é apenas uma empresa que revende o produto. Sim, Certo? é. Ela não. Ela Falando a verdade, né? acredita numa coisa. A menina lá que ofereceu para a senhora, coitada, Não a sabia. balconista não tem informações. Era importante que uma empresa como a Aniele tivesse. Olha, eu vou colocar aqui o produto, mas eu preciso treinar uma pessoa Exato. para que ela possa dar uma informação. Porque nós estamos falando, não estou aqui protegendo, salvando a Marins Fernandes, nem cliente deles eu Não. sou, mas eles estão lá na 25 de março, onde vai a dona Josi e a torcida do Corinthians, do Palmeiras, todo mundo junto, quer dizer, Buscar a ali morte. é 1 milhão de gente Eu fui lá, buscar a morte né? lá. E é 1 milhão de gente lá comprando, quer dizer, muitas vezes a pessoa não tem essa informação, a Muitas menina vezes fala, não tem. a informação é aquela informação simples. Tem amônia, não tem amônia. Com amônia, sabe, é assim, tem açúcar, não tem açúcar. É. Sem açúcar é pro diabético, né? Com Exato. quer dizer, fica um negócio assim muito generalizado, sabe? É assim, existe 2 produtos, na verdade Exato. não, né? E será que o fato de não ter amônia porque na realidade Existe é a isso. química, Exato. né? Então é essa percepção que o consumidor tem. Será que o fato de não ter amônia me livra do risco? Ele acaba acreditando que sim. Uhum. Porque essa informação não tem amônia, ela é destacada. Ela vem em letras garrafais. Certo. Só essa. Mas e todos os demais componentes que podem causar alergia? Isso não é colocado de maneira clara para o consumidor. Né? Então, são situações que precisam ser revistas. E na justiça, o juiz entendeu que, quer dizer, ela tava amparada realmente pela lei de defesa do consumidor, Sim. inclusive não só pela lei de defesa do consumidor, mas pelo próprio código, né? Claro. Código civil, Claro. uma série de coisas. Fala, olha, tá ótimo, vai dar lá uma indenização, mas era preferível não ter a indenização e não ter Claro. tido problema, né? Certamente. Essa era a melhor Com coisa. A senhora certeza. estaria. Porque hoje a senhora pinta o cabelo ainda ou tem medo? A senhora fala, bom, lá, Daniele eu não compro, né? Deus me livre. Eu fui buscar a morte. A Aniele é uma fabricante, né? Mas o produto ele tem um nome, né? A senhora falou é Tom. É É brilhantom, bom, é bom. mas tiraram da. Tiraram? Tiraram. Então, porque talvez eles já tinham, olha, um sim. reclamando, outro reclamando, um entra na justiça, 10 não entram, né? O brasileiro tem muito disso, tem o medo, né? Nós ainda estamos numa caminhada para a conscientização do direito do consumidor. Né? O brasileiro, ele vem ao longo dos anos adquirindo essa consciência e se colocando de maneira mais firme diante dessas posturas de falha na informação, de falha na prestação do serviço, mas ainda é algo a se construir de maneira mais sólida e isso, claro, leva tempo, mas de modo geral, o brasileiro tem questionado, tem judicializado, e se não leva para o judiciário, o que pode ser feito inclusive por meio do juizado especial, importante nós ressaltarmos que até 20 salários mínimos, o cidadão, ele não precisa contratar um profissional, ele pode se utilizar do mecanismo disponibilizado pelo Estado, que é o juizado especial cível. Todo fórum tem um cartório, um espaço para atender a população que até 20 salários mínimos, que tenha sofrido algum prejuízo, ou até mesmo um dano moral que queira solicitar por algum tipo de situação que lhe tenha causado prejuízo, ela pode se valer do Estado até 20 salários mínimos para pleitear uma indenização, seja por dano material ou moral, sem a contratação obrigatória de um profissional do direito.
Então, existe um aparato do Estado para atender essas pessoas. É importante que isso fique claro, porque às vezes as pessoas também não buscam porque pensam, puxa, eu vou ter que fazer aqui um investimento, vou ter que contratar um profissional, e nós queremos trazer essa informação de maneira muito clara. O senhor ou a senhora que nos escutam tem algum tipo de demanda, algum tipo de questionamento, até 20 salários mínimos, procure o juizado especial cível mais próximo, no fórum mais próximo da residência, porque são pessoas, é a estrutura do Estado se abrindo para atender a população. Doutora, as empresas elas se aproveitam aí talvez dessa fragilidade, esse desconhecimento da própria população, porque muitas vezes assim, entra na justiça, se você se sente lesado, vai para a justiça, né? É, A, 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 pro- a Deus. funcionária Daniele falar para logo no primeiro a senhora quer dinheiro? Ou seja, alguém já devia estar ligando, todo mundo sim, reclamando, e ela já devia estar calejada para isso. Porque não é essa. A claro que não, resposta não é essa, nem é essa a pergunta. de Né? forma Não alguma. seria esse. O quanto isso viola a honra, Exato, porque o porque da consumidor já está forma. fragilizado, já Exato. está temendo um dano maior à sua saúde, à sua Ainda tem integridade que ouvir um física. absurdo desse. Então, quando você, enquanto consumidor, quaisquer de nós, entramos em contato com um serviço de atendimento ao consumidor de uma empresa, o que naturalmente você espera? Um acolhimento, Exato. uma orientação. Olha, a senhora usou tal produto, causou algum tipo de reação? Fique tranquila, nós temos aqui alguns profissionais que nós vamos direcionar a senhora, um médico, um dermatologista, um alergologista, e a senhora terá todo o aporte, todo o suporte, melhor dizendo, da empresa, para que a senhora fique bem. Uhum. Isso é o que nós esperamos, e isso é o que está na lei. É dessa maneira que o fornecedor deve tratar o consumidor, com respeito, jamais humilhando, jamais colocando em dúvida a conduta da consumidora de fazer o contato com o serviço. Então, é melhor que não tenha o serviço de atendimento ao consumidor. Porque esse serviço de atendimento ao consumidor que foi prestado à dona Josi, é, nada mais, nada menos do que incrementou o dano moral que ela já estava sofrendo. Eu só quero passar aqui, Pois não. porque eu citei o nome Niele, citei o nome L'Oréal. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, revista Exame, que fala que nem bem a Dut Cosmético foi lançado e já tem investidores de peso. No fundo, comandado pelos bilionários José Paulo Lemann, né? Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, comprou uma participação, uma participação da marca. Né? Aqui Na no matéria? inicial aqui fala que depois de vender a Niele para a L'Oréal há cerca de 6 anos, tá? Daniel de Jesus, que é ex-Niele, tá? Volta ao mercado com uma nova marca de produtos para cabelo, a tal da Dute. Então, ou seja, ele era o proprietário da Niele, vendeu essa marca para a L'Oréal e a L'Oréal é a proprietária da Sim, Niele. tá. Não sei se isso constou no De próprio. repente pode ter havido uma fusão, É, algo nesse sentido. O que nós temos que L'Oréal chama é uma é uma multinacional. multinacional. É, É. O que nós chamamos a atenção nesse tipo de causa, melhor dizendo, perdão, é que o consumidor, antes de procurar propriamente o judiciário, ele tenta o diálogo. Então, ele busca o judiciário somente numa última situação, em que ele já não conseguiu, por exemplo, obter da empresa um atendimento. A dona Josi, ela tentou. Ela fez o contato. Então, o que, que ela esperava? Ela esperava esse acolhimento, a indicação de um profissional. Esse era o objetivo da dona Josi. Ela só queria ter sido olhada para o problema que ela estava sofrendo. Né? Então, o consumidor, normalmente, ele age de boa fé e deve agir de boa fé. O direito do consumidor, ele é o direito da boa fé, é o direito da transparência, é o direito da informação. Já que nós falamos em direito à informação, que está lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, nós temos também que falar sobre alguns princípios, como o princípio da boa fé. O consumidor, naturalmente, ele
compra de boa fé, ele usa o produto acreditando que ele não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Quer dizer, o que ele Na espera é o verdade, respeito. e na verdade, doutora, dentro dessa área cosméticos, né? Uhum, Todo mundo faz isso. Se a senhora comprar um esmalte, passo na unha. Eu não claro. vou ler, eu vou fazer teste para ver se aquele esmalte Difícil. vai dar. É. Compro um sabonete, levo direto para o chuveiro e tomo um banho. Um Uhum, shampoo que você passa direto na cabeça. Ninguém vai ver teste, não. Vamos pegar um fio de cabelo claro. para colocar no shampoo para ver se vai Claro, não, comer. isso é do dia a Eu compro dia. um desodorante e eu passo o desodorante. Quer dizer, se me der uma reação, eu Exato. já passei. Já Quer passou. dizer, não, e isso acontece, inclusive com o dono dessa empresa. Claro, Porque provavelmente ele, claro. se ele, é lógico, ele vai para Paris, né? Uhum, Ele compra aqueles perfumes, né? sim. E é o primeiro a passar, ele não faz teste para ver se o perfume vai dar reação ou não. Porque pressupõe-se que tudo isso para uma empresa, a empresa que tem respeito, a empresa que tem É um portão. compromisso, né, Exato. com as pessoas, compromisso com a saúde, pressupõe-se que tudo isso aí já foi feito, testes e mais testes, para que não traga alguma coisa. Pode acontecer? Pode, mas aí tem que ser um caso isolado, né? Claro. Quando a coisa se torna recorrente, pelo amor de Deus, E o né? que me chama atenção é que as empresas, os fornecedores, eles precisam ter um olhar de maior zelo para o treinamento de suas Exato. equipes. Porque não é concebível que uma empresa de grande porte, ou não importa o porte da empresa, que seja uma empresa de pequeno porte, mas que haja por parte de seus administradores um olhar de investimento no treinamento de suas equipes, para que elas, ao receberem um tipo de contato ou queixa ou reclamação, saibam gerir aquele problema, saibam conduzir aquele problema. Porque dessa maneira, esse fornecedor, ele até se coloca de maneira preventiva. Ele se protege de um eventual questionamento da falha no seu atendimento, de uma má prestação de serviços, ou de uma situação que colocou o consumidor numa situação de dano moral, Sim, dano à sua sim. honra. Aí é preocupante esse negócio agora, Claro. porque você mexe com saúde, você mexe com as pessoas. Doutora, só para ilustrar aqui, eu recebi ontem aqui o Daniel Tatini. Daniel Tatini é o CEO, né? Uhum, Hoje ele é o presidente da Signify. Quem é a Signify? A Signify é uma empresa criada para separar simplesmente essa parte da área de iluminação de ninguém mais, ninguém menos do que a Philips, uhum. que é uma empresa muito conceituada, a respeito. E ele deu uma aula de iluminação. Por quê? Porque ele falou, a iluminação, se você não sabe, e muita gente desconhece, não é comprar uma lâmpada e colocar no soquete, que está tudo legal. Isso aí vai lhe trazer um problema muito sério de retina, se a coisa for errada. Ele falou, então qual é a preocupação? A preocupação é saber que aquela iluminação que você está usando não vai lhe causar um problema no futuro. Tem gente que depende da iluminação, como é o caso da senhora que é do direito, para fazer as suas petições, isso aquilo, precisa de uma boa iluminação. Utiliza um computador, será que aquela iluminação é boa para quem está de olho na tela? Claro. Olha só que ponto. Quer dizer, Bom, foi um negócio que, para nós, consumidor, é o quanto nós somos leigos. entrar no supermercado, comprar a lâmpada e falar, eu não sei, essa aqui é fraca, deixa eu comprar um pouquinho mais forte. Exato. E ele falou, não, não é isso. A nossa Não. preocupação é saber se ela é branca ou amarela. Exatamente. Só isso. Aí eu perguntei para ele a diferença e ele foi explicando. E é tão importante que a gente viu o seguinte, o que aquela coisa, aquele bulbozinho, né? Sim, O que ele pode causar de prejuízo à nossa saúde. prejuízo. E ele falou, e causa. Iluminação de. Ele falou, se você gosta de iluminação, qual é o dia mais gostoso que tem? Aquele dia de sol violento, está bem iluminado, olha para o sol. Hum, já pensou? Ele falou, vai te queimar a retina. Falou, a Claro. mesma coisa acontece, é lógico, uma intensidade menor, mas ele falou,
se você tiver com uma lâmpada. Então, a preocupação, e o que eles fazem? Treinamento das pessoas para isso. Sim. Tá? Existe o treinamento das pessoas. Lâmpada que você compra no supermercado. Ele falou, ninguém vai comprar 200 mil lâmpadas no supermercado. Não. Então você vai lá e compra uma. Tudo bem, isso aí não lhe traz grandes Prejuízo. dissabores, né? Mas, ele falou, hoje os designers, os arquitetos de iluminação, quando você vai fazer um negócio, falou, eles vão trabalhar toda essa parte de iluminação para que em grandes locais, grandes eventos, grandes empresas, supermercados, existe isso porque para que o consumidor não sofra a reação de milhares de lâmpadas em cima dele. Então, e essa questão da saúde visual, ela é interessante porque eu já fico imaginando o quanto que nós hoje utilizamos as telas. Exatamente. Né? Então, nós estamos aqui, por exemplo, estou aqui no estúdio olhando para uma tela, o celular, tela. Quanto tempo nós passamos diariamente, né, de frente para uma tela? E pior, a preocupação... A dona Josi precisa tirar a tela. A dona Josi. As crianças. Exato. Será que o fornecedor dos aparelhos estão tendo esse olhar com a informação, com o alerta aos pais, por exemplo? Como que até mesmo os meios de comunicação, os próprios órgãos de defesa do consumidor, nós, quando falamos em direito do consumidor, nós estamos muitas vezes falando, Pedro, sobre saúde pública. Exatamente. Então, a matéria, ela é uma matéria de alto interesse público, porque ela, naturalmente, ela afeta a nossa vida e a nossa saúde. Por isso que ela precisa ser debatida com coragem, trazendo casos e situações em que as pessoas possam, de alguma maneira, se identificar para levar o questionamento. E a senhora me deu um gancho, doutora Luciana. Pois não. A dona Josi pegou o produto, comprou lá na empresa, loja. lá na loja, chegou em casa, foi lá, se preparou toda, isso aqui, e falou, hoje eu vou ficar bonita. Isso. Passou o produto. Eu faço isso Até também, aí, viu, dona Josi? Eu compro a tintura e faço. Não foi no momento, não foi naquele momento que deu a reação. Não. Não foi imediatamente. Depois. Aí Não. o que a senhora fez com Foi quase perto de 15 dias, né? Então, o que a senhora fez com a caixa do produto, com o invólucro do produto? A senhora colocou aonde? Jogou no lixo. Olha, eu sou um tipo de pessoa assim que eu peço primeiramente sabedoria para Deus. E falei assim, pensei, né? E veio algo, falou assim, não tem essas coisas. Fala, não faz isso. Os avisos. Aí o negócio falou assim, não, guarda a caixa. Sim. Só a caixa ou Não, a caixa. aonde veio o produto? Não, com a caixa já vem a informação de onde ela saiu, né? Mas eu digo o seguinte, porque vem a caixinha E a bisnaga. e a bisnaga. A bisnaga a Sim. senhora jogou fora. Guardou tudo. Não, guardou. Guardei. Guardou. Guardei porque eu não usei, meu cabelo estava curto e eu usei pouco, né? Usou pouco. Então, que nem... Porque a senhora, eu digo o seguinte, porque normalmente as pessoas Descarta. jogam fora. Sim, não pode. Um produto que lhe dá. O direito. Não, o produto que lhe causou esse problema, 15 dias depois, vamos supor que realmente, o que normalmente as pessoas jogam fora, e é nocivo, imagine que isso não podia ter contaminado. Exatamente. Quer dizer, até não é só. Não, sabe? de forma alguma. Você tem um problema social Exato, muito grande. a contaminação. A contaminação. Perfeitamente. Porque eles não têm. Eu estava falando isso, vou voltar aqui com o Daniel Tatini, que nós conversamos sobre isso. Daniel, as pessoas compram a lâmpada, não é assim para colocar, para tampar o buraco que está lá na coisa. Não, compram a lâmpada para iluminar. A partir do momento que a lâmpada queima, aonde eu descarto esse produto que pode ser nocivo? Claro. Gente, eu já fiz essa pergunta. Então, as Já pessoas fiz não essa têm a pergunta. informação. Muita coisa, as pessoas deixam. Não tem. E eles falam, não, existe a política reversa. O que é a política reversa? A senhora vai no supermercado, a senhora compra o seu refrigerante. A senhora não comprou a garrafa plástica. A senhora quer
utilizar o conteúdo. Com certeza. Depois, aí sobrou uma garrafa plástica que é lixo, altamente tóxico para o meio ambiente. E o que eu faço com isso? Eu não quero a garrafa, eu quero o líquido. Sim. Agora, o que eu vou fazer com esse plástico? Não tem Descartar. onde jogar. Quem é o responsável? A empresa que lhe vendeu deveria falar o seguinte: não, você me devolve o plástico, que nós vamos reciclar, vamos dar um Exato. destino correto para ele. Porque aí eu comentei ainda, eu falei, poxa vida, dentro da minha idade, quando eu nasci, quando eu era garotinho, a gente era muito mais preocupado com o meio ambiente. Porque, veja bem, refrigerante só vendia em garrafa de vidro. Ou seja, É garrafa verdade. de vidro era retornável. Você ia comprar o leite, era garrafa de vidro. Você ia comprar feijão, arroz, eles pesavam ali na E hora. vinha no pacotinho de papel, Num pacote de papel. né? Hoje é tudo plástico. Hoje Plástico. nós temos um problema sério e que não existe uma legislação que, que se preocupe em falar, não, Sim. peraí, vocês estão. Que nem sacolinha do supermercado. Ah, é um vilão. É Não, verdade. então não, vão mudar, as sacolinhas agora vão ser biodegradáveis, e hoje você paga uma sacolinha. Tá bom, o que você coloca na sacolinha? O pacote de arroz, que vem no plástico. O pacote de feijão, que vem no plástico. O óleo, que vem numa garrafa plástica. Numa garrafa. Você compra o refrigerante, vem no PET. Quer dizer, o vilão era a sacolinha. O resto não é vilão. Não. Não, eles são bonzinhos. Eles são o quê? São vítimas desse vilão? Não há nada disso. Sim. Não é? Qual é a preocupação desse fornecedor com o meio ambiente, Exatamente. que é um direito coletivo, é um direito de todos nós? Nesse momento, olha, a preocupação é muito grande. Falar, olha, se deu uma reação adversa, não só nela, como em outras pessoas, Dona Josi Sim. é uma prova viva de que ela foi tutelada pelo Estado, pelo Judiciário. Sim. Ela teve a tutela do. Então, é uma prova viva. Né? É um exemplo de É um encorajamento. Né? Agora, a preocupação, olha, nós temos que nos preocupar, porque isso traz um problema de saúde. E se de repente uma criança mexe, ou o negócio cai, sabe, cadê a preocupação? Exato. Não pode botar preocupação. Até que ponto a vida humana está sendo respeitada quando o objetivo maior é a obtenção do lucro? Né? Nós temos aqui algumas indagações. A criança também consome. A criança consome, né? Então são alimentos ultraprocessados. Nós estamos vivendo dias de um fenômeno cada vez mais alarmante, mundialmente falando, que é a obesidade infantil. Será que essas empresas que fornecem gêneros alimentícios, especialmente para o público infantil, estão adotando as medidas, especialmente da informação sobre os riscos, sobre os danos que um alimento ultraprocessado pode conter? Pode ter, aliás, né? Então, são produtos que estão colocados nas gôndolas dos mercados numa altura que facilita o despertar da vontade da criança. São algumas medidas que essas empresas utilizam, fazendo ali uma ligação entre o produto e uma celebridade infantil, esses youtubers hoje, que nós vemos tantas pessoas nessa atuação. Então, quer dizer, são situações em que é necessária reflexão para blindar, para proteger todos nós que estamos o tempo inteiro nos socorrendo de produtos, contratando serviços e que estamos expostos a riscos. Sempre. Às vezes menores, mas numa situação como a dela, que quase colocou a vida dela numa situação aí de muito perigo, o que nós lamentamos, e parabenizamos o Poder Judiciário que, como você bem falou, Pedro, acolheu e trouxe aquilo que ela, como cidadã, como consumidora, mereceu. A senhora se acha assim, bom, lógico, a senhora não queria passar por esse problema, é muito natural, né? Mas assim, eu fui buscar amparo na lei, né? E a lei
pelo menos, dentro do amparo, ela mostrou o seguinte: a senhora procede tudo isso que a senhora falou, a senhora realmente sofreu um dano, tem que ser indenizada por essa questão. Com isso, com essa indenização, o judiciário mostra, e a empresa não recorrendo, né? Então, mostra a culpa daquela empresa, e isso é bom. Agora, seria bom que ficasse lá no PROCON, ficasse em tudo, que a empresa já foi condenada e que a empresa realmente pagou uma indenização, ou seja, aquela empresa já tem um pontinho ali, né? Menos um. Sabe? Isso é importante que as pessoas comecem a ver. A senhora continua pintando o cabelo? Aí, Olha, eu vou falar para o senhor que não. Sim. Mas só que acontece que é uma tinta que é feita de legumes. É uma tinta mais natural. É natural, é isso. E sabe que hoje é o Dia Nacional do Vegano? Hoje é Dia do Vegano. Pois é, isso aí, eu estou usando essa tinta. Olha a vaidade. Ela deixou de ser vaidosa, ela só procurou uma alternativa. Melhor. Foi procurar. Tá certo. Então. Tem que ser assim. Porque os meus cabelos já estão ficando brancos, então eu vou... Não, mas tá bonita. Vou passar carvão. Tá bonito. Vai que eu passo carvão. Pois é. E me incendeiam todo. Mas é interessante que o caso dela, ele não, é ele lógico, alerta. A pessoa não pode deixar de viver, perdão. Claro. Já cortando. Imagine. Eu perguntei se continua pintando, porque a pessoa não pode deixar de viver. De maneira alguma. Sabe? Não falar, eu não vou, nunca mais vou fazer isso. Não. Não é por aí. Eu vou fazer, só que agora eu vou procurar uma empresa que seja responsável. Sim. Exato. Vou procurar me informar melhor. Agora, sobre o negócio que você falou, seu Pedro, é importante, né? Porque eu tenho dó dessas pessoas que ficam por aí com a carrocinha, vendendo aqueles papelão para ganhar 10 centavos. Eu acho que tem um jeito no Brasil, que eu até comentei isso com meu sobrinho, né, esses dias, que se um quilo de papelão fosse R$ 1, nossa, não tinha rio, que eles não fossem buscar uma para, né? É verdade. Mas é muito barato essas coisas, então... as pessoas precisam encontrar a gente meio, passa por de cima, sobrevivência. A gente passa por cima, né? É verdade. Que nem... E outra também, o senhor falou de esmalte. Eu passei uma questão para a Luciana, de uma moça também, que é minha vizinha, só que ela trabalha de manicure, né? E essa moça, de tanto ela comprou um vidro de esmalte, e nessa loja que ela comprou, né? Parece que ela, não sei o que ela já resolveu, né? E ela perdeu o faro. O olfato. Ela perdeu faro o não, olfato. ela não sente mais. Por conta do esmalte? Do esmalte que eu passei para você, né? Mas ela é manicure? Ela é manicure. Não. Ela ficou com um problema. E você falou do esmalte, eu lembrei disso que eu passei para a Luciana. Não. Olha, doutora. olha a gravidade. Olha a gravidade. Quer dizer, ela está inalando algum componente químico daquele produto que é inalado pela profissional e que porque ela tira fica o ali, olfato dela. até porque ela fica quase que direto ali com aquele produto, que é diferente de nós, Exatamente. né? Que usa naquele momento e vai embora. Exatamente. Mas, por exemplo, uma pessoa que é que nem pintor, né? Que ele fica exposto à pintura à base de chumbo. Então. Ele acaba sendo vítima de um câncer, de alguma coisa, e acaba falecendo em função daquilo. Por muito tempo exposto àquela coisa, que é o caso dessa manicure. Olha só. Olha, assustador. Existe tanta coisa que a gente tem que... É só começar a falar sobre o tema, enfrentar os problemas e abrir o espaço que as questões vão surgindo, né? Então, novamente eu parabenizo, Pedro, a sua equipe, todos vocês que permitem, nós somos parceiros aqui. Realmente é muito importante esse tipo de diálogo e tratativa da lei, não só do Código do Consumidor,
mas diversas outras áreas do direito, porque é uma maneira de democratizar. O rádio, ele tem um papel fundamental na informação. A Rádio Trianon é uma rádio que nós temos um carinho enorme, e o quanto as pessoas podem se valer de situações concretas para se encorajarem. E repito, o olhar não é para o estímulo da briga, da beligerância, no intuito de que o consumidor busque o judiciário para se, enfim, buscar ali um enriquecimento ilícito, uma vantagem. Jamais. Esse não é o nosso olhar de maneira alguma. O nosso olhar é no sentido de esclarecer o direito propriamente dito, orientar as pessoas que há caminhos alternativos que não necessariamente judiciário. Sim. Hoje o governo disponibiliza essa plataforma que eu falei no início do programa, que nós inclusive temos, realmente é um contato próximo com essa plataforma, porque ela facilita o acordo, ela facilita a solução de um problema que o consumidor está enfrentando, e como ela é gerida pela Secretaria Nacional do Consumidor, que está vinculada ao Ministério da Justiça, me parece que há uma preocupação desses fornecedores que recebem esses protocolos em imediatamente responder. Então, eu vejo nessa plataforma um caminho, uma alternativa muito promissora e eficaz para o consumidor lesado, porque normalmente as respostas vêm muito rapidamente. Então, fica aqui a nossa dica para o senhor ou senhora que nos acompanha nessa manhã, tendo algum problema envolvendo contratos de consumo, produtos, serviços que não ficaram satisfeitos, formalizem reclamações nesse site do governo federal, consumidor.gov.br. Que nos mande também aí, né, através do nosso WhatsApp, através do e-mail aí, que mande essas perguntas, que peça orientação, e a doutora Luciana Linares, tranquilamente, ela vai responder isso aí todas as segundas-feiras, aí vai deixar aqui, e pelo menos alguns dias, sei lá, pegar um dia do mês, uma quinzena, um dia numa quinzena aí, para que ela esteja aqui conosco. Aí nós passamos aqui a relação e ela vai respondendo. É de tudo, viu, doutora? Eu sei, Nossa, é uma eu já mescla. recebi, assim, coisas de... Mas é importante isso. A doutora falou, não só no Código... É que o Código de Defesa do Consumidor, quando a gente fala nessa relação, vamos dizer, uma pessoa física contra uma jurídica, acaba dando naquela física lá como consumidor, né? Claro. E o Código de Defesa do Consumidor, ele contempla muita coisa. E ele é tão bonito, eu sou tão apaixonada pelo código. Eu espero que nas minhas falas, quando eu estou com vocês, eu espero conseguir passar para as pessoas essa paixão que eu tenho pelo consumidor, porque é uma lei realmente muito bonita e ela protege não só a pessoa física. Eu sei, a jurídica também. A jurídica, as empresas também são consumidoras. As empresas também se valem de produtos ou serviços que estão no mercado de consumo para atender às suas necessidades, e nesse sentido também precisam ser respeitadas, né? Então é necessário que haja esse olhar o mais amplo possível para a defesa do consumidor, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Dona Júlia, a senhora vai a algum salão de cabeleireiro lá no Ipiranga? Não. Não, mas não vai assim, nem para pintar o banguinho. Uma vez ou nunca, né? Não vou falar aí o pessoal fala, Dona Josi! A Dona Josi é corajosa. Ela brigou com todo... Mas foi tem lá que com ser os assim. poderosos. Que nem ela falou, não é poderoso, né? A gente não, é o brinca direito. assim o nome de poderoso. Claro. É uma empresa, assim, ela só não teve ali o cuidado de se preocupar, né? Com o que ela falava, Ela resolveu, achou que podia ser solucionado na justiça, e na justiça ela viu que... Às vezes, Pedro, sabe o que acontece? Perdão por te interromper. Não. Às vezes o fornecedor, ele prefere correr o risco de sofrer um questionamento da sua conduta, da sua omissão, da sua falha, do que ter uma ação respeitosa e preventiva à ação propriamente dita. E por que eles fazem isso? Porque o fornecedor ainda acredita que o consumidor brasileiro é tímido.
É. Então, ele se vale normalmente dessa timidez do consumidor brasileiro para agir muitas vezes de forma passiva, ou seja, não atendendo satisfatoriamente o consumidor. Então, o quanto é importante a conscientização das pessoas para que questionem e busquem o justo. Busquem o justo. Não adianta se pleitear uma indenização que foge também do racional, É do lógico. razoável, não é esse o olhar. Nós temos que ter o bom senso, a coerência, tá? Não adianta achar que uma ação que questiona a falha de um fornecedor vá trazer a sua conta bancária altas A cifras para minha não precisar nunca independência mais trabalhar. financeira, é. Exato, não é esse olhar. O que se busca é o justo, É o é o justo. equilíbrio, é o bom senso, né? Então, essa é a questão. O que nós esperamos é uma mudança de mentalidade do fornecedor para que ele desacredite que o consumidor ainda tem essa postura do medo, da falta da ação. Hoje não mais. Existem milhares, milhões de ações, especialmente na esfera do direito do consumidor, sendo ajuizadas. Nós temos um judiciário já com muitas ações, nós temos um volume muito grande de ações, mas as pessoas estão a cada dia, graças à informação, graças ao desenvolvimento Tá das aí, mídias e etc. a dona Exato, Josi. se valendo dessa coragem e dessa lei que é tão protetiva para buscar o que é justo. Não, eu acho que isso aí é super importante. A senhora falou uma coisa aí, que até acabamos comentando aqui. Uhum. Não adianta, eu peço justiça gratuita, Não, eu ganho um salário mínimo, mas eu quero pedir 1 milhão de de indenização, maneira porque o juiz não vai te alguma. dar mesmo. Ah, mas o Claro, juiz não vai dar. Lógico que ele não vai dar. claro que não Porque vai isso dar. dá aí de mostrar aí que é o enriquecimento ilícito. Claro, Quer fica dizer, você feio. Não, não é, pode. não é isso. Não A é isso. reparação do dano é lógico, para você suportar o Claro, prejuízo que você tem, mas também para condenar. Porque a partir claro. do momento que a justiça dê R$ 1, uma Uhum, suposição de R$ 1 de indenização, e a empresa tem que pagar esse R$ 1, pronto, ela já foi condenada. claro. Isso já mostra condenação. A condenação, mas você sabe, Pedro, que o dano moral ele tem uma dupla finalidade. Primeiro, as indenizações por dano moral, elas precisam trabalhar, nós precisamos considerar as indenizações que sejam fixadas num valor tal que coloquem aquele fornecedor numa condição de aprender com essa indenização. Então, não pode ser um valor tão baixo Sim, que o fornecedor se sinta estimulado a permanecer praticando aquela conduta, tá? sim. Então, ora, se eu estou diante de uma grande empresa, eu, enquanto supostamente juíza, não posso fixar um valor tão baixo, porque ele não vai, esse fornecedor não vai sentir na pele, digamos assim, né, esse prejuízo, ou melhor, no bolso, Não, né? não. Então, as indenizações, elas têm esse caráter pedagógico, educativo para esse fornecedor que agiu de forma inadequada. Mas também elas têm uma característica de retribuição da dor. A dor que ela sofreu, dinheiro nenhum vai Nenhum pagar. paga. O medo que ela sofreu, o desespero, né, todas essas idas e vindas de hospitais e etc., sem o suporte da fornecedora, enfim, isso não dinheiro nenhum paga, mas de alguma maneira traz uma pequena compensação, Sim. alivia um pouco o fato dela saber que foi feita a justiça e que essa fornecedora foi condenada, isso alivia especialmente essa parte moral dela, né? Por isso que falamos em dano moral. Então é uma natureza compensatória, nunca de retribuição, Sim, mas apenas no sentido de tentar compensar um pouco essa dor. exato. Eu até entendo, uma vez eu estive aqui com o Fernando Capês, ele Uhum, foi do PROCON, sim, e falei, estava falando justamente isso. Às vezes, a justiça dá uma indenização que para aquela pessoa, né, para quem está recebendo indenização, está lá. Mas para a empresa é pífia. é Por pífia. que não? Olha, a justiça vai dar, sei lá, vou colocar um número qualquer, 10 mil de indenização para a dona Josi e 100 mil de multa para a empresa. Vai tirar os 10 mil e os 90 vai para um fundo de
de despesa para a coisa. Além do que a empresa é condenada a serviço comunitário, alguma coisa assim, e aqueles 90 vai ser distribuído, Claro. talvez como cesta básica, sabe? Sim. E assim, é uma forma de você condenar pesando um pouco mais no bolso Claro. de quem tem muito para pagar, Sim. não Direcionando somente ao consumidor. não deixando Uhum. para dar para ele um ensejo de ter Um enriquecimento. um enriquecimento, mas assim, compensar de um lado, compensar do outro e condená-lo, inclusive assim, ó, você é reincidente é crime. Claro. E esse crime tem que ser pago dentro do Código Penal. Sim. A empresa vai ter que destinar durante 2 anos serviço comunitário. Não sei como é Claro. que vocês vão fazer, vocês vão ter que levar lá, vão ter que prestar serviço, ou, por exemplo, uma empresa dessa, vocês vão ter que. Olha, vocês mexem com beleza, é ótimo, corte de cabelo, Exato. sabe? Atender as Uma série de coisas vai crianças. ter que atender durante X anos, durante Perfeito. 6 meses você vai ter que fazer isso. É uma Seria forma de mostrar, brilhante. a empresa tal pagando serviço comunitário Claro. por ter Você está educando efetivamente esse educando, fornecedor. educando. Eles vão ter Educando. medo de, até porque envolveu o nome da empresa Claro. numa propaganda dessa que é negativa, porque uma Certamente. coisa é você participar de um grande mutirão de solidariedade, a empresa, nesse Claro. caso, Indo chegar e fazer alguma voluntariamente. coisa, falar, olha que coisa linda. Claro. E outra coisa é você pagar porque você fez errado. Nossa, é pesado. Né? Bem pesado. Então, falei para ele, ó, fica a dica, doutor. Fica a dica, exatamente. São Doutora, nós medidas estamos chegando em interessantes. cima da hora aí, ó. Nós 5 estamos chegando em cima minutinhos. da hora. Dona Josi, continue aí ficando bonita, tem que ficar mesmo. Ficar, sabe? Tá, ó, vou continuar passando o vegano, estou me utilizando. É muito natural. E agora a senhora sabe o caminho. As empresas têm que aprender o seguinte. É lógico que eu não vou entrar todo dia com uma ação. Mas eu já sei o seguinte, que eu não estou desamparado perante a lei. Sim, as Exatamente. pessoas, todo mundo tem um direito, né? Então, que nem ninguém quis pegar o meu caso, porque eu não sei, e eu arrumei a doutora Luciana e ela deu um jeito, né? Não, é porque 4 ela é advogados não competente, é quis. porque ela faz isso. É Sim. isso, direto aqui. Ela dá as dicas, É, ela dá as informações para os nossos ouvintes. é. Então, ela conhece, ela Uhum. sabe, entendeu? E assim, doutora, ela não tem medo. Ela fala mesmo, Pode né? Vai ser atrás, poderoso. é verdade. Por isso que eu não brigo com a doutora. Não sou É o bobo nem justo, né? nada. O nosso valor se chama justiça, dignidade e justiça, né? É isso que a gente espera, sempre, né, Pedro? Exato. Tá bom, doutora. Muito obrigada, Pedro. Olha, voltamos outro dia? Se Bom, Deus vamos quiser. falando e olha, todo mundo acompanha aí a doutora Luciana Linares. Tem as redes sociais, ela vai passar novamente, porque ela passa toda segunda-feira. Doutora Luciana Linares, especialista no direito do consumidor. E assim, ela tem. E ela, toda segunda-feira é um tema diferente. Então é locação, é banco, é cartão de crédito, é não sei o que. Começamos com endividamento Foi. e as pessoas começaram. E isso é legal. Tá? E são temas diferentes para mostrar que essa coisa do direito do consumidor é ampla Sim, demais. Né? e nosso objetivo, nosso propósito é democratizar. Hoje, novamente, agradecendo à Rádio Trianon, a toda a equipe que nos acolhe com tanto carinho. Gerson, um abraço, todos vocês, Isaac, Sérgio, Duda, muito obrigada, Pedro, xará do meu filho. Quero mandar um beijo para os meus filhos, Pedro e André, para os meus pais que me ajudam tanto com eles para eu estar aqui. Ah, E avô é agradecer. avô, avô Não, é avô. são maravilhosos. Quando você volta lá, meus filhos comeram doce, fizeram. Eu vou estragar. Verdade, é verdade. Mas o vô nasceu para isso, É para verdade. estragar. Só. Educa e o avô destrói.
Mas tá bom, Então, olha, tá bom. um beijo a todos vocês, os ouvintes que nos acompanham. Muito obrigada pelo espaço que me é tão honrosamente concedido. Gentileza de vocês me darem esse espaço que eu tanto amo. Um grande abraço a todos. Bom feriado. Temos agora 4 dias, né, de descanso. Que todos estejam abençoados. Muito obrigada. Dona Josi, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a vocês. Obrigado também por expor a senhora. Veja bem, a protagonista, a pessoa que sofreu o dano, Fala a vem verdade, aqui né? sem medo de falar. Não, não tenho medo. E isso é importante porque outras pessoas vão tomar a senhora como exemplo e elas vão Sim. falar, olha, lá na Trianon eu ouvi, Dona Josi, isso, Sim. aquilo, eu tenho um problema, vou entrar na justiça. Só que tem uma coisa, né, que eu queria muito, 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 como eu fui muito desafiada por médico, por os advogados, pelo mesmo a minha família, né? Eu queria ter enfrentado o dono. Olha só. Eu não tenho medo, eu Ela vou é tão atrás. corajosa que ela não se contentou, que ela não conversou com o Eu dono, queria Pedro. conversar com ele. Ela queria bater um papo com o Porque dono. a moça veio falar para mim assim, você quer dinheiro? Eu falei, não quero dinheiro não. Já que você falou, então eu vou entrar com o processo. Só que acontece que eu não queria falar com você, eu queria falar com o dono. Ela é brava. Depois eu que sou brava, olha, pensem depois, bem. Depois nós vamos achar o dono por Olha aí, só. vou trazer ele aqui junto. Tá bom? Então, terminando o Metrópole em Foco de hoje, quero lembrar que esse programa tem o oferecimento de Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E você vai ficar agora aí com toda a programação da Rádio Trianon e voltamos amanhã, ok? Tchau! Empresário.